Durante décadas, a China foi apresentada ao mundo como a maior história de sucesso econômico da era moderna. Um país que saiu da pobreza rural em massa para se tornar a fábrica do planeta, erguendo cidades do zero, conectando regiões inteiras com trens de alta velocidade e tirando centenas de milhões de pessoas da miséria em um intervalo de tempo que nenhum outro país conseguiu replicar. Arranha-céus surgiam onde antes havia campos de arroz. Rodovias cortavam montanhas. Portos gigantescos operavam dia e noite para atender a demanda global por produtos made in China. O crescimento parecia imparável, quase natural, como se a economia chinesa tivesse descoberto uma fórmula secreta para prosperar indefinidamente. Mas, por trás dessa expansão impressionante, uma engrenagem silenciosa sustentava boa parte dessa prosperidade: o setor imobiliário. Construir virou sinônimo de crescer. Vender apartamentos virou sinônimo de gerar riqueza. E, aos poucos, o país começou a acreditar que levantar prédio era o mesmo que construir desenvolvimento duradouro. O modelo funcionava de forma aparentemente perfeita. Governos locais dependiam da venda de terrenos para financiar suas atividades. Incorporadoras compravam esses terrenos, erguiam condomínios gigantescos e vendiam apartamentos antes mesmo de colocarem o primeiro tijolo. Famílias chinesas, sem muitas opções de investimento além de imóveis, compravam não apenas para morar, mas como forma de guardar valor. O dinheiro circulava em um ciclo que alimentava a si mesmo. Mais vendas geravam mais construção, que gerava mais crescimento, que incentivava mais vendas. Cidades inteiras surgiam em questão de anos, com avenidas largas, torres residenciais idênticas e centros comerciais prontos para um fluxo de pessoas que muitas vezes ainda não existia. À primeira vista, parecia apenas eficiência em larga escala. Mas, olhando com mais atenção, era possível perceber algo estranho. Muitos desses prédios permaneciam vazios. Luzes apagadas à noite. Janelas fechadas. Bairros inteiros silenciosos, como cenários montados para um filme que nunca começou a ser rodado. Essas cidades fantasmas não eram acidentes isolados, mas sintomas de um desequilíbrio crescente. A construção deixou de responder à demanda real por moradia e passou a responder à necessidade de manter o crescimento do PIB. O setor imobiliário se tornou tão grande que passou a representar algo próximo de 1/3 da economia chinesa, direta e indiretamente. A prosperidade do país estava amarrada à ideia de que os preços dos imóveis sempre subiriam e que a construção nunca precisaria desacelerar. Incorporadoras gigantescas, como a Evergrande Group, acumulavam dívidas colossais para financiar novos projetos, confiantes de que as vendas futuras cobririam qualquer buraco financeiro. Era um castelo erguido sobre a expectativa constante de valorização. E expectativas, quando se tornam a base de uma economia inteira, são frágeis demais para sustentar tanto peso. O governo central começou a perceber que algo estava fora de controle. O endividamento das empresas imobiliárias crescia em ritmo perigoso, e o risco de uma bolha se tornar inevitável se tornava cada vez mais claro. Em resposta, autoridades impuseram restrições de crédito conhecidas como as 3 linhas vermelhas, limitando a capacidade das incorporadoras de se endividarem ainda mais. A intenção era conter o risco antes que fosse tarde demais. Mas o efeito colateral foi imediato. Sem acesso fácil a crédito, muitas empresas não conseguiram terminar os projetos que já haviam vendido. Milhares de famílias que haviam pago por apartamentos na planta começaram a perceber que talvez nunca recebessem suas casas. A confiança, que era o combustível silencioso de todo o sistema, começou a rachar. E quando a confiança falha, até o modelo mais impressionante começa a desmoronar. Ao mesmo tempo, outro problema estrutural avançava sem fazer barulho: a demografia. A China envelhece rapidamente. Décadas da política do filho único criaram uma geração menor do que a anterior, reduzindo o número de jovens que, tradicionalmente, comprariam imóveis e sustentariam a expansão urbana. A demanda futura, que justificava a construção incessante, simplesmente não existirá na mesma escala. O país construiu como se sua população fosse crescer indefinidamente, mas a realidade aponta para o oposto.
Menos jovens, mais idosos, menos compradores potenciais. O estoque de apartamentos vazios, que já era grande, se torna ainda mais preocupante quando se percebe que talvez nunca haja gente suficiente para ocupá-los. O erro não foi apenas financeiro, mas matemático. O impacto desse modelo começa a se espalhar por toda a economia. Governos locais, dependentes da venda de terrenos, veem suas receitas despencarem. Bancos, expostos às dívidas das incorporadoras, enfrentam riscos crescentes. Famílias, que investiram suas economias em imóveis como reserva de valor, passam a temer a desvalorização. O setor que impulsionou o crescimento por décadas se transforma em um peso que arrasta o país para baixo. A China ainda é uma potência industrial, tecnológica e comercial, mas parte significativa de sua riqueza recente estava ancorada em concreto, aço e apartamentos vazios. E concreto não paga dívidas quando ninguém quer comprar. O maior erro econômico da China não foi construir demais. Foi acreditar que construir era suficiente para sustentar o crescimento indefinidamente. Foi transformar o mercado imobiliário em motor principal da economia, em vez de um componente saudável dela. Foi permitir que governos locais, empresas e famílias se tornassem dependentes de um ciclo que precisava crescer sem parar para não colapsar. Agora, o país enfrenta o desafio delicado de desacelerar esse setor sem provocar uma crise sistêmica. Precisa reduzir a dependência do imobiliário enquanto lida com as consequências de décadas de expansão acelerada. É um equilíbrio difícil, quase cirúrgico, que poucas economias já tentaram executar com sucesso. O que está acontecendo na China hoje não é um colapso espetacular, mas um ajuste lento, complexo e cheio de incertezas. É a tentativa de desmontar uma engrenagem que funcionou bem demais por tempo demais. A história ainda está em andamento, e ninguém sabe exatamente como terminará. Mas uma coisa já é clara: o crescimento baseado em construção infinita encontrou seu limite. E o país que mais impressionou o mundo pela velocidade com que ergueu cidades agora precisa aprender a conviver com a realidade de que nem toda cidade precisa ser construída, e nem todo prédio representa prosperidade real.